Bem-vindos ao B de Barbárie. Eu vim falar então do segundo livro lançado pelo conjunto Feminismos Plurais, pela coleção Feminismos Plurais, que é O que é Encarceramento em Massa. Bom, como eu disse no vídeo anterior de O que é Lugar de Fala, escrito pela Djamila Ribeiro, o Feminismos Plurais já começa muito bem com uma proposta de trazer autores e autoras negros, negras e indígenas para trazer algumas questões que muitas vezes são acadêmicas, mas que se esbarram nas questões da nossa militância, que esbarram nas questões das nossas vivências. O segundo volume, então, dessa série, que é coordenada pela Djamila, é escrito pela Juliana Borges. Antes de falar um pouco sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência de leitura com leitura de não ficção sobre encarceramento. Para a faculdade, eu tive que fazer um trabalho sobre encarceramento feminino. Tem um vídeo aqui no canal de conversinha que vocês podem dar uma olhada, tem a parte 1 e 2 porque acabou sendo um vídeo mais longo. E para esse trabalho eu li 3 livros. Eu li Prisioneiras, do Drauzio Varela, eu li Presas que Menstruam, da Ana Queiroz, e Cadeia, Relatos sobre Mulheres, da Débora Diniz. Nesses 3 livros a gente focava na questão do encarceramento da mulher e em como esse encarceramento ele é feito de uma forma diferente e ele sofre de uma dupla opressão, né? A mulher, quando ela é presa, porque a sociedade patriarcal não entende a mulher como violenta, ela é vista ou como louca ou como exceção da regra. E aí não se propõe, então, que exista um sistema que a atenda. E são 3 leituras muito bacanas, acho que o Prisioneiras e o Presos que Menstruam, principalmente, são livros muito famosos nessa área. Não sei se pela área acadêmica são tão renomados, mas pelo menos mais popularmente eles são muito comentados. E ainda assim, ainda com essa bagagem que eu trouxe, eu me surpreendi muito com o texto da Juliana Borges. Porque quando eu estava lendo esses livros, eu ainda estava pensando em soluções para o encarceramento. E é isso exatamente que a Juliana Borges começa criticando, como nós temos uma mente fechada para o não encarceramento, para algo como uma luta anti-encarceramento. Muito se fala hoje em dia sobre a luta antimanicomial. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas é muito mais fácil para a população lidar com uma questão antimanicomial, quando se existem mais alternativas, do que com uma política anti-encarceramento. Eu já tinha ouvido falar desse movimento alguns anos atrás, do tipo 6 anos atrás, quando me apresentaram pela primeira vez a Angela Davis, porque ela é uma grande militante desse processo de não encarceramento. Ela é citada muitas vezes aqui no livro da Juliana Borges. E a Juliana começa exatamente contando um pouco da história do encarceramento no nosso país. Ela conta exatamente que o encarceramento era um meio de aguardar um julgamento para uma outra punição, que no caso eram os castigos físicos, né, no começo do Brasil. E que depois ele passou a ser em si, né, a privação da liberdade passa a ser em si a punição. Me disseram, né, porque eu conversei com muita gente sobre esse livro, que ele mexeu muito comigo, me disseram que é mais ou menos isso que o Foucault faz em Vigiar e Punir, né? Ele traça toda uma história do aprisionamento, da punição, e ele tenta mostrar isso de forma bastante gráfica. Então eu fiquei muito interessada em ler para complementar essa leitura da Juliana Borges. Logo de começo, eu percebi que esse livro seria um livro mais lento de ler do que O que é Lugar de Fala. No Que é Lugar de Fala, eu tinha mais conhecimento do que estava sendo dito. Aqui eu percebi que eu era mais leiga, né? Então, quando eu comecei a ler, me deparei com tópicos como epistemicídio, que eu nunca tinha visto, mas que assim que eu vi, identifiquei na sociedade que a gente vive. Epistemicídio aqui, então, eu peguei uma definição do Guia Ledés, né? Que é um portal de mulheres negras, se eu não me engano, fundado pela Sueli Carneiro, outra mulher que eu tenho aqui para ler com urgência. Então eu peguei aqui, epistemicídio é a colonização, assassinato e recusa da produção de conhecimento de determinados povos, no caso brasileiro, negro e indígena. Então a gente destrói seus terreiros, quando eu digo a gente, eu digo pessoas brancas, tá? A gente destrói terreiros, a gente impede que existam manifestações culturais, como já foi proibido samba em locais públicos, como já foi proibido rodas de
esqueci, capoeira, rodas de capoeira. A gente vai impedindo que essas manifestações de religião, de cultura, de linguagem, quando a gente pega e faz com que os homens e mulheres escravizados do nosso país sejam obrigados a falar a nossa língua, quando a gente mistura povos para que eles não possam se comunicar entre eles. Então a gente tem esse epistemicídio que vem desde os tempos de escravidão até os tempos atuais e que infelizmente vem se remodelando. O encarceramento, na visão da Juliana aqui, e eu acho que de muitas pessoas que pararam para se questionar sobre encarceramento, é que o encarceramento é uma manutenção de várias outras instituições racistas do nosso país, né? Então é muito fácil hoje a gente falar assim, ok, você é racista, você não pode dizer, porque é mentira que um negro é preguiçoso ou que um negro não pode fazer X ou Y coisa. Mas é muito difícil quando você coloca o negro dentro de um estigma de criminalização, você impedir que alguém diga que o criminoso está errado. Porque aí você vira o pessoal dos direitos humanos, você vira o pessoal que culpa o Estado, você vira defensor de bandido, né? A gente viu isso claramente com Marcelo Freixo, lá do Rio de Janeiro, que sempre lutou pelos direitos humanos e que é representado de forma tão sarcástica em Tropa de Elite, né? Eu fico imaginando quando eu era mais nova, eu assistia Tropa de Elite e eu não gostava do personagem ali, né? Que representava esses direitos humanos, eu não entendia aquela pessoa. E hoje eu tenho medo de assistir e não entender os outros, né? E não entender também por que ele fica tão perdido ali na sua luta. Mas bom, fechando esse grande parênteses aqui. A Juliana Borges vai continuar com outros termos, como necropolítica, e ela vai explicar pra gente toda essa questão histórica do encarceramento, que eu achei muito importante. Nos 2 livros que eu li até agora, eles tiveram esse histórico, que é fundamental para nossa compreensão, e depois ela segue mostrando como o encarceramento ele é uma lógica de reformular o que eu estava dizendo sobre reformular a questão de, ok, não podemos falar que negro é preguiçoso, que negro é bandido, mas a gente pode falar que bandido é culpado pelo que está acontecendo com ele. E é interessante porque ela questiona não só isso, como ela questiona as manutenções pós-encarceramento, né? Se eu quero que a pessoa seja reinserida na sociedade, por que a gente limita ela em aspectos políticos? Porque a gente quer que, de certa forma, o encarceramento nunca saia da vida dela. A gente quer manter essa pessoa encarcerada, sim. E é claro que surgem muitos questionamentos, como, tá, mas e aí? A gente vai deixar pessoas que são estupradores, que são assassinos soltos? E eu sei que é uma questão complicada e eu sei que eu não posso responder essa pergunta, porque eu ainda li muito pouco sobre esse assunto. Eu só li esse livro mesmo. Mas, de certa forma, esse livro plantou em mim uma sementinha de que existem, de alguma forma, opções ao encarceramento. Existem muitos crimes que têm tipificações muito falhas, como o próprio tráfico e consumo e porte de drogas. É um absurdo a quantidade de pessoas que estão presas por isso sem julgamento, sem uma tipificação necessária e por muito tempo. Então começa por aí e termina no mais simples, assim, de por que certos crimes que não prejudicam diretamente uma pessoa, sabe? Por que esses crimes que são menores de alguma forma, eles são punidos com a privação da liberdade, eles não podem ser punidos de outra forma? Eu acredito que sim. Eu saí desse livro acreditando que sim. É um dos livros que vai me render muita bibliografia, assim, pra vida, porque é um assunto que eu quero me aprofundar e que eu quero começar a pensar alternativas. E eu acho que esse feminismos plurais, de alguma forma, tem feito isso comigo. Tem mudado a minha perspectiva ou tem me aberto novos caminhos, e eu acho que nisso eles estão sendo excelentes. Então, eu tava aguardando gravar esse vídeo para começar o próximo da lista, que é o que é empoderamento. E até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já foi lançado o que é empoderamento, o que é racismo estrutural e o que é interseccionalidade. Eu pretendo trazer eles com mais rapidez aqui pro canal. É que eu realmente sinto que começar a ler um antes de gravar a resenha do outro pode me atrapalhar, por serem de um mesmo projeto, às vezes algumas coisas em comum se confundirem, mas agora eu estou livre para ler o próximo. Eu espero que vocês me acompanhem nessa leitura, porque é realmente... é engraçado, né? Ele não é que ele ajuda a gente a desconstruir, pelo contrário, ele ajuda a gente a construir, né? É uma leitura construtiva, edificante, talvez. Bom, pessoal,
Não sei se eu expliquei direito esse livro. É sempre muito complicado saber se eu segui o fio da meada com um livro de não ficção, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, na bolinha que vai aparecer aqui com o meu rosto. Dê uma olhadinha em outros vídeos do canal, inclusive no vídeo do que é lugar de fala, que eu vou deixar aqui pra vocês. Deem seus likes e dislikes, mas se derem dislike, me avisem como eu posso melhorar a produção de conteúdo aqui no canal. Vamos debater o encarceramento aqui embaixo de forma respeitosa e democrática, sem discurso de ódio, apenas boas ideias e um bom diálogo. Um beijo e até a próxima.